Gente, boa noite, né? Estou gravando esse vídeo para vocês, certo? Para a turma dos sexto anos da Escola Zélia. Gente, estamos indo agora para a unidade 4. As unidades anteriores falamos sobre a criação do homem, né? As teorias criacionista, teoria evolucionista. Falamos da onde surgiu o homem, qual foi o continente. Até hoje, o fóssil mais antigo é no continente africano, que depois eles vão se espalhar por todos os continentes. Agora vamos falar desse homem primitivo no Brasil, especificamente, certo? Então, é a unidade 4 da página 49, que diz aqui: modos de vida na América, povos do atual território brasileiro. Então vamos falar dos primeiros povos aqui no Brasil. Vocês sabem que na unidade anterior que não houve um consenso sobre as rotas, né, percorridas pelos seres humanos para chegarem à América. A gente falou que tem uma teoria do Estreito de Bering entre o Alasca, que é americano, né, e a Sibéria, que pertence à União Soviética. Né? E entre esses dois, né, entre a Sibéria e o Alasca, se criou-se uma ponte de gelo, que chama-se o Estreito de Bering, onde fizeram a caminhada. Uma outra teoria é que eles vieram por navegação, saindo do Pacífico e chegando ao Atlântico. Teorias, certo? Mas não tem aquela certeza absoluta. Por isso que eu disse a vocês que não existe um consenso. O certo é que quase todos da região do continente já estavam habitados por volta de 10 mil anos atrás. Então, isso já é provado, que há 10 mil anos atrás, todos os continentes já estavam habitados, certo? Os primeiros americanos se organizaram em grupos pequenos. Então, as primeiras pessoas que chegaram aqui no Brasil, certo? Era um grupo pequeno. Eles viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos. Um outro subtópico é os mais antigos habitantes do atual Brasil. Até o momento, o que é aceito pelos cientistas é que pelo menos há 12 mil anos atrás, o território que hoje corresponde ao Brasil foi ocupado, certo? Então, a partir de 12 mil anos atrás. Mas só tem essa data, professor? Sim, porque foi encontrado fósseis, materiais humanos, flechas, cerâmica, datada desse período de 12 mil anos. Pode ter encontrado antes? Sim, mas o mais antigo foi de 12 mil. Então, subentende que eles chegaram ao Brasil há 12 mil anos atrás. Eram caçadores e coletores, certo? Continuando. Como é que esses habitantes viviam, né? Andando lá pelo território? Eles viviam em habitações em céu aberto, abrigos de rocha ou cavernas. Ainda não sabiam construir, certo? Esses moradores aqui do Brasil, eles faziam pinturas, eles desenhavam na parede, como a gente já falou, esse dá o nome de pinturas rupestres. Ali eles mostravam a cena do cotidiano deles, do dia a dia deles, certo? E como era a agricultura, quando eles começaram a agricultura? A agricultura, né, e foi encontrado que eles começaram há cerca de 7 mil anos atrás, no Brasil, certo? São os vestígios encontrados. Os produtos, e isso na região amazônica, não foi em todo o Brasil, foi na região amazônica. Os primeiros agricultores do Brasil, eles plantavam milho, algodão e feijão,
certo? Milho, algodão e feijão, mas a mandioca era o principal cultivo. Agora lembrando que a agricultura no mundo apareceu há 10 mil anos atrás. Na América, há cerca de 8 mil anos, que é Equador e México. E no Brasil, há 7 mil anos atrás. Certo? Vamos falar também aqui dos povos dos sambaquis. Primeira coisa, o que são sambaquis? São grandes monstros de conchas e de restos de animais, principalmente aquáticos, que vão se acumulando, certo? Muitos sambaquis são encontrados no Brasil, na região amazônica. Alguns deles chegam ao tamanho de 30 metros de altura e 400 metros de comprimento. Então é algo muito grande. Atualmente se acredita que a construção desses sambaquis era preparada para enterrar os mortos, os seus entes queridos. Os seres primitivos, os primeiros homens primitivos usavam esses sambaquis numa questão religiosa, certo? No caso, como eu falei, para enterrar os seus mortos. E a data, mais ou menos, o sambaqui mais antigo encontrado pode ser de 7 mil anos atrás. Agora a questão da cerâmica na América. Eles dizem que, os estudiosos dizem que a cerâmica foi introduzida no Brasil no mesmo período da época que iniciou a produção de alimento, certo? Ou o cultivo de alimento. E também que essa atividade era utilizada ou era feita por mulheres. E para que servia a cerâmica? Além da alimentação, né, guardar as sementes, eles descobriram também que bem antes já usava a cerâmica nos rituais religiosos para guardar os mortos nos sambaquis. Ele envolvido em capa de cerâmica. Já, não posso dizer assim vulgarmente um caixão, mas algo que envolvia o morto com uma espécie de cerâmica. E ali aquele ente querido era guardado. As cerâmicas mais antigas são encontradas em Santarém, na região amazônica, na junção do rio Tapajós com o rio Amazonas. Agora aqui vamos falar um pouco dos sítios arqueológicos. Só um minutinho. Vamos ver aqui a questão dos sítios arqueológicos. Sítios arqueológicos são locais que são encontrados fósseis, certo? Pré-históricos. Ossos de animais, seres humanos, materiais produzidos pelos seres humanos. O estudo dos esqueletos pré-históricos no Brasil aconteceu no século XIX, com a escavação de gruta de Lagoa Santa. Lagoa Santa é uma região de Minas Gerais, certo? E lá foram encontrados o quê? Lá foram encontrados pedaços de flechas, machados, além de ossadas de cerca de 30 pessoas, certo? Primitivas, certo? Já no século XX, novas escavações levaram à descoberta de um crânio feminino, que eles deram o nome de Luzia, e que era datado esse crânio, dessa pessoa, de 11.500 anos atrás. Elas tinham, quando eles fizeram a construção, pelos equipamentos computadorizados, né? Acho que computação gráfica, eles reconstruíram a face de Luzia, que está no livro, que ela tem afeições africanas, certo? Só a título de informação. Então, ela foi, como eu disse a vocês, ela foi batizada de Luzia, certo? Como eu disse a vocês, que ela tem traços
africanos e também aborígenes da Austrália. Ok? Alguma dúvida? Lembra que eu voltei? Ó, lembra que eu falei que os primeiros habitantes chegaram ao Brasil há cerca de 12 mil anos atrás? Que tem fósseis dizendo isso? Beleza. Mas teve uma arqueóloga chamada Niede Guidon, em 1970, ela num sítio arqueológico chamado Boqueirão de Pedra Furada, em São Raimundo Nonato, no Piauí, ela diz que não. Ela diz que os habitantes chegaram há 50 mil anos atrás. A teoria dela. Por quê? Porque ela encontrou pedaços de pedra lascada e carvão mineral, como se fosse uma queima. E essas pedras quebradas, né? Podia ser homem que quebrou. Acharam fósseis humanos? Não. Então ela disse, mas eu achei as pedras, eu achei o carvão. Mas outros cientistas dizem, não, o carvão pode ter sido uma queima natural. E essas pedras, a própria erosão de anos, podem ter produzido essas pedras. Mas ela jura de pé junto que não. Mas é uma teoria. O que foi provado com fóssil é que habitantes aqui no Brasil, cerca de 12 mil anos atrás, certo? Essa é uma breve história dos habitantes aqui da América, como a gente falou. Eles chegaram aqui há 12 mil anos, vinham em pequenos grupos, viviam da caça, da pesca, da coleta, né? Depois chega a cerâmica para eles usarem, a desenvolver a cerâmica para alimentação, né? Para guardar os alimentos, também como rito religioso para guardar seus mortos. Falamos dos sambaquis, que é um acumulado de conchas e restos de animais aquáticos, que tem um tamanho aí de 400 metros de comprimento. Então é uma coisa muito grande que servia para guardar os mortos, certo? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Falamos do sítio arqueológico, né? De Lagoa Santa, que é em Minas Gerais, que é onde foi realmente o século XIX encontrou 30 restos de pessoas, né? E mais materiais pré-históricos, flechas, ossos, né? E posteriormente vão encontrar um crânio e vão batizar de Luzia, a mulher mais antiga da América, né? E falamos aqui também da teoria de Niede Guidon, em São Raimundo Nonato, no Piauí, né? No sítio de Boqueirão de Pedra Furada, que ela tenta quebrar essa teoria. Mas muitos cientistas não concordam com ela, certo? Mas é uma teoria, tá ok? O assunto é pequeno, então ele foi bem mais rápido do que os vídeos anteriores, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo ou com a professora Ana Carla no privado, tá certo? Beijão para vocês.